O vento carregava o cheiro de ferro e cinzas. O santuário da guilda da névoa carmesim ardia em chamas, iluminando a noite com o brilho da destruição. Entre os escombros, corpos de magos caídos formavam um tapete de sombras. E no centro do massacre, um jovem cambaleava, com um manto rasgado e os olhos manchados de sangue. Seu nome era Keldraven. Ele havia retornado tarde demais. Os deuses já haviam enviado seus servos para exterminar tudo: homens, mulheres, crianças. Aquele lugar, que antes era lar, agora era um túmulo. Com as mãos tremendo, Ken segurou o colar da mestra da guilda, Elara, a mulher que o ensinou a controlar a magia proibida. O pingente ainda pulsava fraco, como se guardasse os últimos ecos de sua alma. "Por quê? Vocês nos traíram?" murmurou ele. Um som metálico ecoou entre as ruínas. Um homem surgiu da fumaça: Ravental, antigo companheiro de guilda. Atrás dele, soldados do templo sagrado carregavam lanças douradas. Raven não ousou encarar Kel nos olhos. "Eu avisei, Kel. Lutar contra deuses é suicídio." As palavras foram cortadas por um trovão. Do céu, luz divina caiu como uma lança, abrindo uma cratera onde Kel estava. O impacto lançou longe, rasgando a terra. Quando tudo silenciou, o templo estava vazio e Kel, dado como morto. Dias depois, ele despertou em meio às ruínas frias, com o corpo coberto de cicatrizes. Ao seu lado, uma joia escura emanava um brilho pulsante. Uma voz ecoou dentro de sua mente profunda e antiga: "Você sobreviveu, humano, mas para destruir deuses, deve se tornar algo além da vida." Assim nasceu o pacto. Ken tocou o cristal e sentiu o vazio consumir seu coração. A raiva se transformou em propósito. Naquele instante, o último sobrevivente da névoa carmesim deixou de ser um homem, e o caçador de deuses nasceu. 3 anos se passaram desde o massacre. As histórias sobre o mago do vazio se espalhavam como praga. Vilas destruídas, templos profanados, sacerdotes desaparecidos. Alguns o chamavam de demônio, outros de profeta. Mas para Keldraven, eram apenas passos em direção à vingança. Numa noite fria, ele chegou a uma cidade esquecida nas fronteiras do Império. As pessoas sussurravam sobre uma deusa que havia tomado posse do templo local, exigindo sacrifícios humanos para purificar o mundo. Kel sabia o que isso significava: um deus menor, encarnado no plano mortal. Um alvo. Antes de invadir o templo, Kel encontrou uma mulher enfrentando guardas sozinha. Cabelos vermelhos, olhar furioso, runas brilhando no braço. "Sai do meu caminho!" gritou ela, cortando um soldado com uma lâmina sagrada. Kel observou em silêncio. Quando a energia divina prestes a matá-la caiu do céu, ele ergueu a mão. A luz se partiu no ar como vidro quebrado. A mulher o encarou, assustada. "Quem? É você?" "Apenas alguém que caça monstros vestidos de deuses." O nome dela era Laiwa Voz, ex-sacerdotisa que havia visto seus próprios irmãos serem mortos por ordem divina. Juntos, invadiram o templo. Lá dentro, o ar era pesado, saturado de fé corrompida. No altar, uma figura dourada se levantou: Erindor, o deus do conhecimento. Mas algo em seus olhos parecia cansado. "Humanos, vocês nunca aprendem. Cada vez que nos enfrentam, apenas fortalecem nossa existência." Kel avançou. Sua lâmina do eclipse brilhou em roxo profundo, colidindo com a energia dourada do deus. O choque fez o templo tremer. Mas antes do golpe final, Erindor sorriu. "Interessante. O vazio escolheu. Em vez de lutar até o fim, o deus se ajoelhou. Se realmente deseja destruir os deuses, então sobreviva. Quando os céus sangrarem, me procure novamente." A luz divina se apagou, deixando apenas cinzas e silêncio. Laiwa olhou para Kel, medo e curiosidade misturados. "Você não o matou." Kel guardou a espada. "Nem todo deus merece morrer. Alguns ainda lembram o que é ser humano." Do lado de fora, a lua se ergueu entre nuvens. O primeiro deus havia caído, mas o verdadeiro inimigo ainda observava dos céus. E lá em cima, Sonafine, a deusa da ordem celestial, abriu os olhos. Então o vazio escolheu um novo portador. O amanhecer trouxe apenas silêncio. O templo de Erindor estava em ruínas, e Kel observava o horizonte coberto de cinzas. Laiwa, ainda ferida, se apoiava na parede quebrada, tentando entender o que acabara de acontecer. "Você devia ter acabado com ele", disse ela. Kel manteve o olhar frio.
Matar por instinto é o que os deuses esperam de nós. Eu quero que temam algo pior. Enquanto falavam, o chão tremeu. Um som de asas cortou o céu. 2 vultos desceram envoltos em luz, os caçadores sagrados de Som Afine, enviados para eliminar o portador do vazio. Os olhos deles ardiam com fogo divino. Um deles brandiu sua lança. Em nome da ordem celestial, você será purificado. Kel não hesitou. O ar ao redor dele se distorceu, sombras tomaram forma, e sua lâmina negra rasgou o campo sagrado, como se fosse papel. Mas os caçadores não eram simples soldados, cada golpe carregava a bênção de um deus. Laios entrou na luta, traçando símbolos no ar com o próprio sangue. O brilho vermelho de suas runas queimava como fogo vivo. Kel, atrás de você. Ele girou a espada, cortando o ar em meio a uma explosão de energia. Quando a poeira baixou, apenas um caçador restava. O outro estava no chão, reduzido a cinzas. O sobrevivente sorriu, com o corpo em chamas douradas. Você não entende, humano. Cada deus que mata, torna o vazio dentro de você mais forte. Logo, será apenas um deles. O caçador se autodestruiu, liberando uma onda de luz que varreu o templo. Kel protegeu Laios com o corpo, e quando a luz se dissipou, ele estava coberto de sangue. Mesmo ferido, manteve-se de pé. Seus olhos agora brilhavam em tom violeta. Laios o observou em silêncio. Você está mudando, Kel. Não, estou apenas me tornando o que preciso ser. Enquanto deixavam as ruínas, Kel olhou para o céu, sentindo a presença de algo além das nuvens. Uma promessa ardia em seu peito: ele destruiria todos os deuses. Mas, pela primeira vez, uma dúvida sussurrou em sua mente: e quando todos caírem, quem restará para me deter?